diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos. Pode rodar a vinheta, Taigo. Bom dia, Cássio. Seja bem-vindo ao Manhã RBA Litoral. E para você, um feliz ano novo. Olá, bom dia, Tânia. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Agradecemos aí, em nome do Sindicerv a oportunidade de mais uma vez estar participando desse programa tão importante aí que já inicia o ano e a semana. Então, Cássio, a gente começa a falar sobre educação especial, né? A prefeitura abriu um edital para chamar as organizações sociais para educação inclusiva e recuou. Agora, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes essa situação. Se a prefeitura desistiu mesmo dessa medida, que já foi reprovada até pelo CONDEF e pelo Conselho de Educação, ou se ela está aguardando aí algum momento para fazer um novo edital. Então, é bastante importante que as pessoas saibam, né, que o edital que foi publicado no dia 30/11, ele foi publicado de uma forma completamente autoritária e ele tinha o objetivo de terceirizar a educação especial, né? Felizmente, de uma forma muito madura, professores, pais de aluno, o Conselho Municipal de Educação e o CONDEF, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, rejeitaram e protestaram contra a publicação desse edital, né? E esse edital ele veio acompanhado de políticas públicas anteriores, né? A primeira delas era a política pública de não abrir inscrições para a continuidade dos professores que realizavam o trabalho na educação especial. São chamados professores mediadores, né? Esses professores são abertas inscrições pela prefeitura, eles assumem o projeto mediador e, ano a ano, tem feito nos últimos anos aí esse trabalho. Esse projeto não foi aberto, ou seja, a Prefeitura de Santos, ela colocou todos os profissionais para fora, que desenvolviam o projeto com as crianças, para fora do projeto. E publicou um edital que desqualificava o trabalho, porque era um edital que propunha que a pessoa que se inscrevesse para trabalhar para OSs, né, para terceirizar o serviço público, ela não precisaria ter a formação em pedagogia, ela teria apenas que ter o ensino médio, ou seja, era tão absurdo que a proposta era de que leigos assumissem o trabalho na educação especial, o que, na verdade, é um completo crime contra a educação, porque na educação especial é que nós mais precisamos de especialização, é onde nós mais precisamos de profissionais especializados. Felizmente, após pressão da sociedade, houve um recuo da Prefeitura de Santos, porém, a secretária de Educação, infelizmente para nós, é uma pena que ela venha fazendo isso, ela vem sendo uma garota propaganda da terceirização da educação especial, né? E aí, quando a gente fala em educação especial, a gente fala na educação como um todo, né? Porque é um aspecto da educação como um todo. E vem insistindo de que esse edital será republicado, né? E, infelizmente, nem nós, da categoria dos servidores municipais, nem os pais e nem a sociedade têm a garantia de que o trabalho na educação especial, hoje, no dia 4 de janeiro, vai continuar sendo realizado por profissionais especializados, concursados, que já desenvolvem um trabalho com as crianças, ou seja, um trabalho qualificado. A gente não tem nenhuma garantia disso. Infelizmente, a ameaça, né, da terceirização da educação e da educação especial, ela continua na cidade. E além de ser um trabalho qualificado, né, Cássio, isso estabelece uma relação de confiança entre os pais e os professores que estão ali cuidando desses alunos especiais. Tanto é que a maioria dos pais aderiu aí ao movimento, à luta de vocês, né? Sim, sim, porque o primeiro mandamento, se a gente pode falar em mandamentos na educação, mas para quem conhece da ciência pedagógica, é a continuidade no processo ensino-aprendizagem, né?
não é à toa que a gente luta, e isso é algo consolidado e regulamentado na Prefeitura de Santos, ainda não regulamentado da forma como nós queríamos, mas é algo que é de forma consuetudinária, que é a fixação de sede dos profissionais do magistério, ou seja, a continuidade do trabalho, tanto das direções de escola, quanto dos professores, como dos funcionários, ano a ano, naquelas comunidades escolares, são fundamentais para o desenvolvimento das crianças e dos jovens, do processo de ensino-aprendizagem. E nós estamos falando aqui de profissionais que desenvolviam o trabalho de educação especial há anos nas comunidades escolares, com aquelas crianças e com aqueles jovens em desenvolvimento. Então, o primeiro mandamento da educação seria não retirar esses profissionais do trabalho que venham desenvolvendo. Né? É a primeira coisa, é condição sine qua non, né, para usar um termo rebuscado aí. Ou seja, não tem como tirar os profissionais que já estão desenvolvendo um trabalho e criar uma descontinuidade no processo. Né? Primeiro ponto é manter os professores que já desenvolviam o projeto. E, claro, qualificar esse trabalho com profissionais com a mesma qualificação desses profissionais ou com qualificação superior e não qualificação abaixo. Nós precisamos de mais profissionais e profissionais com mais qualidade. Né? E a qualidade ela é derivada da formação acadêmica e ela é derivada da experiência de trabalho. Né? Então, a qualificação desses profissionais como pedagogos, a experiência que eles já têm, ela precisa necessariamente ser contemplada em qualquer projeto sério de educação. E, infelizmente, o que a gente vê na cidade de Santos, e não é de hoje, não, já há bastante tempo, é um projeto que não é sério na educação. É um projeto de desqualificação dos trabalhadores do magistério, é um projeto de desqualificação do sistema municipal de ensino como um todo, e esse edital que foi publicado no dia 30/11, ele é parte desse projeto de desqualificação. E a gente sabe o que vem depois do sucateamento e da desqualificação. Vem a terceirização do ensino público. E aí a gente só tem duas hipóteses. Né? Ou essa desqualificação e a terceirização está ocorrendo por ignorância da secretária de Educação e do governo, ou é de forma mal intencionada. Tem alguma coisa por trás disso. Porque uma política pública tão equivocada e tão autoritária, ela só pode vir de alguém que é extremamente ignorante em pedagogia, que não manja nada de educação, ou alguém que está mal intencionado, querendo aos 49 do segundo tempo, implantar empresas amigas para desenvolver um projeto de trabalho por interesses escusos. Essa pergunta ela fica no ar e a gente espera que seja somente ignorância. Então, Cássio, no dia 14 de dezembro, a secretária de Educação, a Cristina Barleta, ela participou aqui do Manhã RBA Litoral para falar desse tema e ela disse o seguinte, a gente separou aqui 2 trechinhos, o Taigo vai colocar um primeiro trecho para falar das OSs. E hoje nós encontramos nas OSCs, que são as organizações da sociedade civil, esse caminho para um ano onde eu não posso contratar 650, onde eu não posso ter concurso, porque eu também não posso ter criação de cargo, uma maneira de continuar assistindo a esse aluno. Tem um outro trecho também que ela defende aí a qualificação das pessoas dessas OSs, né? Vamos ouvir para depois você comentar. Essas OSs, elas têm uma responsabilidade muito grande. E junto com esse novo profissional, nós vamos ter o que hoje as políticas públicas pedem para que as escolas, principalmente escolas em período integral, vêm solicitando, que é uma psicopedagoga, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um técnico em enfermagem, para dar esse apoio, porque muitas situações não estão só em torno dos TEAs, né, que são os alunos que têm o transtorno do espectro autista, mas sim outras síndromes que requerem um cuidado especial, uma troca de fralda, uma troca de uma bolsa de colostomia, uma criança que tem algum problema mental que precise, na hora da alimentação, ter esse suporte. Então, são profissionais com muita experiência e com muito rigor para esse desempenho.
Bom, Cássio, como você falou, ela defende aí enfaticamente as OSs, e ela também falou durante essa entrevista que a função de mediador, ela não é um cargo, né? O que que seria? Vamos lá, são muitas questões, né? Na verdade, a secretária de Educação, ela coloca várias questões que fazem parte do debate, e de um debate que, infelizmente, a gente está tendo que travar, né? Porque é um absurdo que nós tenhamos uma secretária de Educação garota propaganda da terceirização da educação. Esse é o primeiro ponto. Isso é um absurdo completo, né? Eu tenho vergonha de ter uma secretária de Educação no município, que é uma profissional de carreira, como eu, que sou um profissional de carreira da educação, e como todos os profissionais de carreira, que seja uma garota propaganda da terceirização do ensino. Isso é vergonhoso para o município de Santos. Só para começar. A outra questão é que não existe a menor necessidade de criação de cargos. Os cargos na Prefeitura de Santos, eles existem. E na Prefeitura de Santos nós temos cargos tanto dos trabalhadores de educação especial, que é o professor de educação básica 2, educação especial, como cargos de professor, docentes, pedagogos, né? O que está acontecendo? Né? Existe há muitos anos um equívoco gigantesco na política pública de educação em Santos. Aliás, vou destacar, são vários, mas o principal deles é a falta de profissionais. Há muitos anos, a Prefeitura de Santos ela não completa o quadro de cargos vagos, desde o supervisor de ensino até o professor adjunto, que é aquele profissional que ingressa. E aí eu estou falando só do magistério, porque se nós formos ampliar também para os trabalhadores da educação, como até hoje, para vocês terem uma ideia, as escolas de Santos não têm secretários de unidade escolar em todas as escolas, o que é um absurdo, né? Cada escola precisaria ter um secretário de unidade escolar. E isso não acontece, né? Quase metade das escolas de Santos não tem sequer secretário de unidade escolar e precisam recorrer a um oficial administrativo e trabalham de forma muito precária. A falta de inspetores de aluno, a falta de cozinheiros, a falta de uma série de trabalhadores dentro da educação. E no caso do magistério, isso é um absurdo completo, porque o professor, ele é atividade fim, né? Uma escola precisa ter professor. Você não pode chegar numa escola que não tem professor. E tem que ter professor em quantidade, em qualidade, para desenvolver um trabalho. Então vamos lá. O projeto mediador, ele é realizado há muitos anos por profissionais da rede que, a partir da inscrição para o projeto mediador, eles trabalham no contraturno e atuam com as crianças. E esse trabalho, ele é feito junto com o profissional de educação especial 2, o professor de educação básica 2. Então, nós temos dois tipos de profissionais atendendo o serviço específico da educação especial em Santos. O professor de educação básica 2, educação especial, e o pedagogo ou o profissional do magistério que atende por meio do projeto. E por que isso é assim há muitos anos? Isso é assim há muitos anos porque nós temos em Santos uma política que não valoriza a qualificação dos trabalhadores da educação especial. Para vocês terem uma ideia, uma política correta para valorizar os trabalhadores da educação especial é muito simples, né? Nós precisamos manter os trabalhadores que estão aí atuando há anos por meio dos projetos e qualificar esses trabalhadores com pós-graduação, e muitos deles já têm, inclusive, são formados pós-graduados em educação especial para atuar nesse projeto e não são sequer valorizados por isso. E se for para ampliar o número de trabalhadores no trabalho da educação especial, nós temos um cargo criado, que é o professor de educação básica especial 2, educação especial. Existe um concurso aberto, inclusive, é só chamar esses profissionais e, se houver necessidade de mais profissionais, ampliar o quadro com esses profissionais. Ou seja, a discussão que é feita é de que, poxa, mas é um projeto que é desenvolvido, não é cargo, é uma função. É uma função porque a Prefeitura de Santos não coloca os trabalhadores do cargo de educação especial para atuar nessa função. Isso é uma política de governo, né? Nós temos uma política de Estado que é o cargo de professor de educação especial. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer a qualificação de todos os profissionais, manter os que já existem, e se for para ampliar
e como é necessário, inclusive, nós da categoria sabemos que é necessário ampliar o número de trabalhadores na educação especial, eles devem ser ampliados a partir dos cargos existentes, a partir dos profissionais da rede, qualificando esses profissionais da rede em educação especial. Porque se tem uma coisa que a educação especial precisa, é de trabalhadores especializados e trabalhadores qualificados. Uma outra coisa que também tem sido dita pela secretária de Educação é de que não existe outra forma. Eles estão fazendo isso porque não encontram outra maneira de chamar profissionais se não for por meio de OS. Bom, eu espero que novamente seja uma ignorância da secretária de Educação. Por quê? Você imagine só se, mesmo com a legislação que o genocida e fascista, como bem disse o Sérgio Pardal um pouco antes de mim, do Jair Bolsonaro, que congelou o salário dos servidores e de que impediu a ampliação do serviço público por meio de concursos, não está impedido nenhum prefeito, nenhum governador de preencher os cargos já existentes por listas já vigentes. E não está proibido em lugar nenhum desse país a contratação emergencial de trabalhadores do serviço público. Não existe proibição de contratação de trabalhadores do serviço público por meio da administração direta. Porque senão, vejamos só, né? Nós temos um país com mais de 8 milhões e 500 quilômetros quadrados, né? E com 220 milhões de habitantes, e com prefeituras, governos do estado e tudo mais. Você imagina só se todas as contratações emergenciais, de todas as contratações do serviço público no Brasil, inclusive por atividades fim, que no caso são os professores ou os médicos na saúde, tivessem que ser feitas por meio de OS no Brasil. Né? Ou seja, os entusiastas da terceirização, os partidos que organizam a terceirização, o PSDB é um dos principais entusiastas e outros, não tem OS suficiente para colocar no país inteiro. E ainda bem que não tem. Né? Santos, de forma muito sofisticada, tem sido uma incubadora desse trabalho com OS. Né? E o PSDB e outros partidos têm feito uma incubação de OS e desenvolvendo esse trabalho. Mas não teríamos como, no Brasil inteiro, prover de servidores todos os serviços por meio de OS. Então, isso é uma sandice. Né? Então, ou seja, Santos tem plena condição de chamar todos os trabalhadores do serviço público que estão nas listas de concurso vigentes, aliás, foram suspensas, precisam ser revogada a suspensão, e é isso que nós vamos exigir agora na quinta-feira, que sejam revogadas todas as suspensões de listas vigentes de concurso, colocar todos esses profissionais que estão na lista do concurso para dentro, que são todos cargos criados, cargos existentes, cargos criados, e imediatamente que a secretária de Educação ela reabra as inscrições para o projeto mediador, para que os profissionais que hoje atuam na educação especial possam se reinscrever para atuar nesse projeto. E é óbvio que nós teremos cada vez mais profissionais para atuar no projeto, na medida em que a Prefeitura de Santos ingressar profissionais do magistério para dentro da sua rede. Vocês terem uma ideia de como é uma política pública histórica, né, e equivocada historicamente, todo mundo pode consultar aí o Diário Oficial do dia 21 de janeiro de 2020. Nós ingressamos o ano passado agora com um déficit de mais de 500 cargos vagos na educação. Pra vocês terem uma ideia, nós temos uma rede que tem 40 cargos de supervisor de ensino. E nós ingressamos o ano com 26 cargos de supervisor de ensino vagos. Agora você imagina uma rede que não consegue, e não consegue porque tem um governo que não quis, né? Porque tem verba. Santos tem apenas 42% de comprometimento com despesa de pessoal. O limite prudencial é 51%. Isso na fala do próprio prefeito e comprovado em diário oficial. Então é uma política pública deliberada de não completar os cargos do magistério. Se uma prefeitura não consegue completar 26 cargos de supervisor de ensino, você imagina a situação do professor que está ingressando e do substituto, a quantidade de cargos que nós temos vagos. Isso vai desde o supervisor de ensino até o professor adjunto. E a secretária de Educação dizia, nós temos uma grande dificuldade em conseguirmos professores para o projeto. É óbvio que nós temos uma dificuldade de conseguir professores para o projeto. Nós temos dificuldade de conseguir professores para a escola, porque as escolas de Santos não têm a quantidade suficiente de professores.
inclusive estabelecida no próprio plano de carreira, Estatuto do Magistério. A cada sala de aula em Santos, né, a cada 3 salas de aula, nós temos que ter um professor adjunto, substituindo em todas as unidades. Isso não é feito. E uma outra falácia que diz aí a secretária de Educação é de que o projeto integral ele precisa de recursos, e ela é uma entusiasta da terceirização do contraturno nas escolas de Santos, né? Isso é um absurdo, porque a educação infantil em Santos ela funciona com muita qualidade há muitos anos, sem profissionais terceirizados, em período integral, ou seja, são todos profissionais de carreira que desenvolvem o trabalho de educação infantil, por exemplo, na nossa cidade, ou seja, o momento mais difícil de se educar, onde precisam profissionais mais qualificados, porque quanto menor é a criança, quanto menor é o ser humano, mais difícil é a sua educação, ele é realizado de forma extremamente exitosa por profissionais com garra e com qualificação, servidores públicos concursados há anos na educação infantil. E se vocês fizerem uma enquete com a cidade de Santos, todo mundo, aliás, todo mundo a gente não pode dizer porque todo mundo é gente demais, mas a maioria esmagadora das pessoas, dos munícipes, que têm seus filhos na educação infantil em Santos, sabem da qualidade da educação infantil em Santos. E ela é feita exclusivamente por profissionais de carreira e em período integral. Aí a pergunta, por que isso não pode ser feito também no ensino fundamental, nas escolas de período integral? Exclusivamente em tempo integral por profissionais de carreira. E eu respondo, não pode ser feita porque o governo não quer. Não tem sido feita há anos porque o governo está terceirizando deliberadamente para montar clientelismo político, para montar curral eleitoral por meio das OS, por meio das ONGs e por meio, infelizmente, dos trabalhadores que ali atuam. E nós queremos deixar claro aqui, enquanto trabalhadores da educação e, sobretudo, enquanto trabalhadores, que é a nossa classe social, que nós não temos absolutamente nada contra o trabalhador que atua por meio de ONGs e por meio de OS, que é um profissional precarizado, que dá um duro danado todos os dias nos seus locais de trabalho, mas, infelizmente, ele está contido num processo de política pública de degradação de tudo que a gente construiu de política pública na educação e, em geral, no Estado brasileiro. Que era para ter concurso público, para ter independência política, que era para ter concurso público, para ter qualificação do serviço, e era para ter concurso público para acabar com o curral eleitoral e com o clientelismo muito próprio dos governos ditatoriais, inclusive dos quais a família do Paulo Alexandre Barbosa participou, né? Então, o que nós não queremos em Santos é a desqualificação do serviço público por meio de OS. Por quê? Ingressar OS, ingressar ONGs na educação e no serviço público é desqualificar o serviço público. Nós temos um site, todo mundo pode acompanhar, que é o ataqueaoscofrespublicos.com, que é um projeto do Sindicato dos Servidores, que hoje é o maior portal crítico à terceirização do serviço público que nós temos no Brasil. Todos os dias nós temos que selecionar matérias, Brasil afora, de problemas de corrupção e de desqualificação dos serviços públicos por meio de OS. Então, nós somos de forma intransigente, né? E a intransigência aqui não está relacionada ao irracionalismo, à irracionalidade. Ela está relacionada à necessidade histórica do Brasil manter e qualificar o seu serviço público por meio de profissionais concursados e valorizados. Que ótimo, está aí o link, ataqueaoscofrespublicos.com. Ou seja, nós estamos vivendo uma desgraça do ponto de vista federal, estadual e municipal, com uma secretária que, depois de assinar um edital como esse, ela comprovou que ou ela é mal intencionada ou ela não entende nada de educação para poder fazer esse tipo de política pública. Cássio, a gente tem algumas participações aqui, eu queria até que o Taigo colocasse, justamente falando sobre o tema da Camila, a Cristina Luz Nunes, ela fala, excelente colocação, Cássio. Ela também estava questionando, tem uma outra pergunta, nós servidores, a Camila de Souza, nós servidores merecemos respeito, mas tem uma outra colocação da Cristina Luz, que ela tinha feito que ela fala, o absurdo é buscar mecanismo de fora, quando dentro da prefeitura temos como atender com maestria essas crianças especiais. Fizemos capacitações, cursos e afins para tal função. Estaremos, sim, desqualificando
à educação. Aí, referendando o que você está dizendo, e a Camila fala, abre o concurso para psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, é só abrir concurso, quer dizer, tem a solução no corpo de servidores, né? Não precisa buscar sim. fora, né? Esse aspecto Então, esse aspecto é fundamental, porque quem entende isso aqui de educação, né, um pouquinho de educação, né, não precisa nem ser pós-graduado em pedagogia. Quem entende um pouco de magistério de pedagogia sabe que essa política está desqualificando a educação, né? E essa história de profissionais da saúde dentro das escolas e tal, ela foi inclusive rechaçada pelos servidores, pelos profissionais, pelas pessoas do CONDEF, pelos conselheiros. Por quê? Porque a escola ela precisa de pedagogos e de pessoas qualificadas em educação para desenvolver o seu propósito. A relação da educação com a saúde ela é íntima. E nós precisamos de mais profissionais da saúde na rede de saúde da prefeitura. Ou seja, você não precisa ter gente da saúde dentro da escola ou gente da educação dentro da saúde. Nós precisamos da integração desses serviços. Nós precisamos que os serviços de saúde sejam integrados e funcionem com o serviço de educação, né? Cada um no seu espaço. E se houver necessidade de uma intervenção da educação na saúde ou da saúde na educação, que ela seja pontual, ela não precisa ser ordinária, ela pode ser e deve ser extraordinária quando necessário do ponto de vista de saúde, do ponto de vista educacional, do ponto de vista psicopedagógico, ou seja, nós não precisamos necessariamente de profissionais da educação dentro da saúde e da saúde dentro da educação. O que nós precisamos são de profissionais qualificados em saúde e em educação, servidores públicos concursados com independência, né, para poder, inclusive, questionar. Eu estou aqui fazendo esse questionamento e os profissionais da educação estão aqui fazendo esse questionamento, porque nós somos servidores do Estado brasileiro. Entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador, entra secretário de educação, sai secretária. Nós somos servidores de carreira e, portanto, quando nós observamos um protocolo equivocado de atendimento na saúde, um protocolo equivocado de atendimento na assistência social ou na educação, que aí não se chama protocolo, é processo de ensino-aprendizagem, ou seja, um projeto pedagógico equivocado, nós temos mais do que o direito, nós temos o dever de apontar o erro e dizer, olha, isso aqui está equivocado por conta disso, disso e daquilo. E nós, com o concurso público e com a estabilidade no serviço público, nós não teremos a nossa cabeça cortada, como tem, infelizmente, os profissionais que estão aí com vínculo empregatício com o governo, né? Porque aí tem uma diferença. O Cássio e as professoras que são concursadas, elas são trabalhadoras do Estado brasileiro, não do governo de plantão. As OS e as ONGs, elas são relacionadas com o governo de plantão, ou com o conselho de escola de plantão, com a direção da escola de plantão, ou com o secretário de saúde de plantão. Aí é uma política de governo. Ou seja, o desmonte do Estado, ele transforma políticas que são políticas de Estado em políticas de governo, portanto, políticas eventuais, políticas que podem ser dissolvidas e destruídas a qualquer tempo, né? Então, o que a gente não quer é isso. Nós não queremos que uma política pública tão importante quanto a educação e o setor mais importante da política de educação, que é o setor da educação especial, seja terceirizado e seja desqualificado. Muito pelo contrário. Nós queremos a qualificação da educação e a qualificação da educação especial em particular. Bom, Cássio, essa e outras questões, né, fez o Sindicef convocar um novo ato em defesa da educação, que também tem outras demandas, entre elas também a enorme quantidade de cargos vagos. Eu queria que você falasse desse ato, que mais uma vez, vocês já realizaram no ano passado, e agora acontece nesta quinta-feira, dia 7, é isso? Isso, exatamente. É muito importante que todos os servidores, que todos os pais, todos os munícipes, todo mundo que mora em Santos, tenha ciência do que está acontecendo com a educação do nosso município, né? Que é a falta de profissionais em geral e a tentativa de desqualificação e de terceirização da educação especial, né? Então, nós precisamos, logo no início do ano, combater esse tipo de política pública. Nós precisamos qualificar a educação.
E não há como qualificar a educação esperando que o prefeito ou que as autoridades qualifiquem a educação, né? Não dá para esperar. Quem precisa lutar para qualificar a educação é o pai de aluno, é o professor, é o trabalhador da educação, ou seja, a sociedade precisa conhecer o que está acontecendo e precisa lutar para que as coisas melhorem. Nós precisamos de profissionais em quantidade e em qualidade na Prefeitura de Santos. A Prefeitura de Santos tem condição financeira, sim, de prover esses profissionais que estão sendo reivindicados, tem concursos abertos para os cargos criados e precisa chamar essas pessoas. Precisa reabrir o projeto mediador e precisa realizar um debate com o CONDEF, com o Conselho Municipal de Educação, com os servidores públicos e com os pais, sobretudo, em como é que nós vamos desenvolver um projeto sério de educação especial e de educação como um todo na nossa cidade. E o primeiro mandamento desse projeto é ter profissionais dentro das escolas. Nós temos que ter profissionais dentro das escolas, com sede fixa, com qualificação, para poder pensar junto o trabalho pedagógico. Pensar, né? Os professores e os trabalhadores da educação são intelectuais que precisam se reunir junto com a comunidade escolar e pensar a partir da ciência como vai ser desenvolvido um projeto pedagógico. Só que nós precisamos de gente que esteja nas escolas e que tenha continuidade. Nos últimos anos, o que nós temos? A cada ano o diretor da escola muda. Muda o coordenador, muda o orientador, muda o professor substituto. Ou seja, é uma descontinuidade gigantesca, muda o mediador. Ou seja, como é que a gente vai conseguir ter um desenvolvimento e uma qualificação no ensino com alteração de forma abrupta e equivocada dos profissionais que ali estão? Não, nós precisamos de profissionais concursados, que ingressem numa unidade escolar, fixem sede ali e desenvolvam um trabalho por anos, né? Eu costumo dizer, e aí, claro, eu estou sendo permissivo no uso do exemplo, de que as crianças, elas não têm, algumas inclusive têm, porque a gente vive uma sociedade com problemas gigantescos, mas a maioria das crianças não tem uma troca de mães e pais todos os anos. Você imagina, olha, eu sou pai do Heitor aqui, a Fabiana é minha esposa, o ano que vem não é mais o Cássio e a Fabiana, são outros dois pais que vão vir aqui, passa mais um ano, 2 anos, troca de pai de novo, depois sai uma mãe, sai um pai, volta um. Como assim, né? Não somos nós que educamos os filhos? Essa continuidade, ela não é importante? A gente se qualificar como ser humano, do ponto de vista científico, do ponto de vista do afeto, da relação com essa criança, ela não é importante? Ela é importante. A continuidade dos pais na vida de uma criança, ela é importante. Da família na vida de uma criança, é importante. E a continuidade dos educadores que exercem um papel um pouco distinto, né, por conta do Estado, junto às crianças, ela não é igual, mas ela é muito semelhante. Ela tem a necessidade da continuidade. O educador que está na escola, a diferença do educador para mim, que sou pai, é de que aquele coletivo de educadores tem conhecimentos científicos que eu não tenho. Portanto, tem uma capacidade de desenvolver o meu filho a partir de potencialidades que eu não enxergo no meu filho e que eles enxergam. E de necessidades que eu não enxergo no meu filho e que eles enxergam. Portanto, essa parceria e esse trabalho entre nós que somos família, e aí eu estou me colocando aqui como pai, porque também sou pai de aluno da rede, e os profissionais da educação, e também sou profissional da educação, ou seja, profissionais da educação e pais têm que, de forma conjunta, pensar o projeto da escola dos seus filhos. Não por 6 meses ou por um ano, por anos, por 2, 3, 4, 5, 9 anos, como, por exemplo, dura o ensino fundamental, e tantos anos do berçário até a escolarização no ensino médio. Ou seja, nós precisamos de comunidades escolares vivas, atuantes e com profissionais que tenham continuidade nesse trabalho. Aí, nós vamos ter um elemento fundamental para desenvolver a educação no nosso país, para criar um sistema municipal de ensino e, quiçá, um dia a gente consiga alcançar um sistema nacional de ensino organizado e exitoso. Muito diferente do que vem ocorrendo no Brasil ao longo dos últimos anos. Infelizmente, em Santos, uma cidade rica, que se diz uma cidade educadora, e não é, está muito longe de ser uma cidade educadora. Quem sabe a gente tenha condição de atingir esse sonho, esse objetivo, e quem sonha junto tem maior possibilidade de que o sonho seja realizado, e é em busca desse sonho e desse objetivo que nós estaremos no dia 7, a partir das 16 horas,
lá na Praça Mauá, junto com os pais e com a comunidade, na luta por uma educação melhor e por uma educação de qualidade. Ah, é muito bom, Cássio. A gente já está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Foi muito importante você colocar isso, porque assim, quem sai mais prejudicado diante de todo esse processo é a criança, e essa deve ser a maior preocupação, é o aluno, né? Então tem que ter esse olhar mesmo, esse olhar mais humano, como você fala na continuidade do trabalho pedagógico, esse olhar mais humano, porque isso vai beneficiar a criança. E esse também estabelece aquele vínculo de confiança das famílias que tem com o corpo docente. Não é verdade? Claro. Bom, Cássio, queria agradecer a sua participação, então, reforçando aí o convite para as pessoas comparecerem na Praça Mauá, dia 7 de janeiro, né, no ato em defesa da educação, todo mundo com máscara, vamos praticar aí o distanciamento social, mas se manifestar em favor dessa causa aí tão importante. E, mais uma vez, muito obrigada, Cássio. A gente espera que em outra oportunidade, porque educação tem muitos temas, tem muitos assuntos para ser discutidos, tem muita coisa para ser falada, e as portas aqui estão abertas para você participar. Obrigado. Queria agradecer aí a RBA Litoral pela maturidade, pela consequência, né, de abrir espaço para o Sindicato dos Servidores. Dizer que o Sindiserv está à disposição de vocês para discutir educação e todos os demais temas relacionados ao serviço público e aos servidores. E todo mundo lá no dia 7, quinta-feira, porque Santos merece outra educação. Um abração a todos e todas. Obrigado. Tchau, bom dia. E a gente encerra agora o Manhã RBA Litoral, e o que vem na sequência da nossa programação é o Olavo Dada, com o som da praia. Feliz Ano Novo, Olavo Dada, se estiver nos ouvindo. Mais tarde, às 14h, à tarde RBA Litoral, com o Marcos Canduta. Feliz Ano Novo para ele também. Nossos grandes amigos e que fazem aqui a programação musical da RBA